Terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede, cada vez mais se aproximando da Copa do Mundo aqui no Brasil. A partir de semana que vem, estreia quadro novo e os programas especiais da Copa que você só confere aqui no Esporte na Rede. Hoje vamos analisar inclusive o grupo G da Copa, grupo de Alemanha e Portugal. E aí, o que vai dar nesse grupo? Também tem Estados Unidos e Gana, então a gente vai analisar aqui no Esporte na Rede de hoje. Também vou falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, que daqui a pouquinho já vai parar, né? Vai parar para a Copa do Mundo. No final de semana já é a última rodada pré-Copa do Mundo. Depois para o campeonato aí, só volta em julho, na metade de julho. Depois, então, do maior torneio de futebol do planeta. Hoje, então, vamos analisar ainda o Campeonato Brasileiro na sua sexta, sétima e oitava rodadas. Dá uma passada geral aqui para você, um panorama desse início de Brasileirão. E claro, no segundo bloco, hoje ele vai se realizar. Terá aqui um orgasmo praticamente no Esporte na Rede. Paulo Arnaldo Lima com o Momento Motor, falando de Fórmula 1 e 500 milhas de Indianápolis. Hoje ele vai babar e nós vamos tudo pitacar aqui no Paulo Arnaldo Lima. Participe com a gente, fique com a gente, portanto, um programa completo nesta noite. Participe, conteúdo, muita qualidade principalmente. É ou não é, Luciane Bruno? Boa noite, simpatia da bola. Então quer dizer que hoje a gente tem aí uma dupla, né, de momento motor aí pra gente, né, Paulo Arnaldo? Boa noite, Paulo Arnaldo, boa noite ao Mário, boa noite, Diego Renan e a todo mundo que está aqui no estúdio, uma ótima noite. Você de casa também tem uma ótima noite, seja muito bem-vindo ao Esporte na Rede. E também, né, você tem que participar do programa, você tem que mandar a sua pergunta, o seu comentário, a sua dúvida e a sua crítica, porque não, aqui todo mundo aceita as críticas numa boa. Então, por favor, participe aqui pelo site da UpTV, na opção Participe, que na verdade aqui embaixo, tá, tem aqui a caixinha de texto, você manda a sua pergunta e o seu comentário. Lembrando você de casa que também pelo Facebook você também pode participar ao vivo, interage comigo e manda também a sua pergunta. Temos também um canal de comunicação com você, caso você esteja assistindo a reprise pelo YouTube ou aqui pelo site da UpTV, que é o nosso e-mail, que é o pgmesportenarede@gmail.com. Está aparecendo aí na sua tela, pgmesportenarede@gmail.com. Também mais um canal de comunicação aqui com o Esporte na Rede. E também temos uma pergunta da noite, que é a seguinte para você aí de casa, tá? A pausa nos jogos durante a Copa do Mundo é boa ou ruim para os times que disputam o Brasileirão, na sua opinião, tá? Repetindo para você de casa, que está aparecendo aí na sua tela, a pausa nos jogos durante a Copa do Mundo é boa ou ruim para os times que disputam aí o Brasileirão, na sua opinião? Mande a sua resposta aqui pelo site da UpTV ou também via Facebook. Estou aqui esperando a sua participação. Estou aí, fica com a gente nessa noite, começando então apresentando quem eu citei aqui primeiro. Paulo Arnaldo Lima, Velocidade da Bola. Oi, Pé, boa noite. Como é que vai dar eu disse que o senhor terá hoje um orgasmo no Momento Motor. Não, você falou uma coisa meio estranha aí, que eu não falei que nós vamos concordo. pitacar no seu Momento Motor, vamos dar pitacos. Meio estranho. Vai lá, isso. Paulo Arnaldo Lima. Boa noite. Vamos pitacar no seu orgasmo, tá ficando cada vez pior isso aqui. Vai, Paulo Arnaldo, boa noite. Boa noite, Leandro Martins, boa noite, Luciane, aos meus amigos aqui, comentaristas do Esporte na Rede. Boa noite a você, internauta, uma satisfação enorme. Antes, para falar, elogiar a edição passada, que foi, eu não estive aqui presente, mas foi um grande programa. Você não assistiu depois? Assisti, claro. Eu não perco um programa. Eu assisto todos os programas, todas as edições. O Rubens Minelli deu realmente uma aula, foi fantástica a participação dele. Mais daquela galeria ali de grandes programas que o Esporte na Rede produziu ao longo dos seus 6 anos, né? E meu destaque para hoje... embora tenha muitos assuntos de velocidade, mas está lá, já no Momento Motor eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou dar o destaque ao Novak Djokovic. Ontem mesmo eu compartilhei um vídeo lá pelo Facebook e muito bacana, a atitude inusitada até de certa maneira. O Novak está disputando o Roland Garros e teve um momento ali na partida que começou a chover. E tem um menino lá que fica segurando o guarda-chuva. Não sei se vocês viram esse vídeo, você internauta procure esse vídeo na internet. E ele começou a brincar com o menino, foi uma coisa assim... Tá na assim, fanpage do Esporte na Rede? Eu não coloquei na fanpage, tá na minha, né? No meu perfil pessoal. Mas depois posso até compartilhar lá na fanpage. E foi muito legal, ele começou a brincar com o menino e até despertou, né, a atenção dos presentes ali. Foi uma coisa bem legal, bem bacana. E mostrar assim que ele, acima de tudo, é humilde, simples. E ele é um grande ídolo e a gente está um pouco carente desses tipos de atitudes assim. Parece que os ídolos ficam um pouco distante, né, do público comum, e eu achei muito legal a atitude dele.
o que só... Mas né, ele fez o que com o menininho que você não Ele explicou? começou a brincar com o menino diante da chuva. Depois eu vou pedir para vocês até assistirem o vídeo, eu vou compartilhar lá no Facebook. Ele começou a brincar com a situação, distrair, né? Já que o jogo estava paralisado e todo mundo começou a rir, né? Ele pediu o suco lá pro menino, aí eles brindaram Bacana, lá né? o suco, foi bem legal. Então, eu não queria estragar a surpresa, o Leandro insistiu para eu detalhar o que assim era o vídeo. atrai mais quem quiser assistir. Mas, por favor, procure e assista. Isso, aí a gente compartilha na fanpage do Esporte na Rede para você também, que nos acompanha por todos os canais de comunicação. Vou apresentar ele que já tem apelido, agora é o equilíbrio da bola, nosso Mário Cardoso, mas já te apresentando, Mário, e antes de você dar o seu destaque inicial, quero te agradecer, porque semana passada, para quem não sabe, quem ficou responsável por trazer aqui o Rubens Minelli e depois deixá-lo em casa, porque ele tem 85 anos, precisava pelo menos de uma condução. Embora esteja lúcido, deu uma aula aqui para todo mundo, mas foi o Mário Cardoso que se prontificou esse papel. Marião, boa noite, obrigado, viu? Boa noite, queridos amigos do Esporte na Rede, Leandro, todos os amigos internautas que acompanham sempre a gente. Primeiro, para falar do Minelli, foi com o maior prazer que eu trouxe ele até aqui para que ele participasse desse programa que eu gosto tanto. E foi muito bonito mesmo, muito bacana ter o Minelli aqui com a gente. Ele realmente sabe muito de futebol. A gente levou mais de 2h30 para chegar aqui, a gente veio conversando. Quer dizer, é realmente um cara que tem muito para contar, extremamente lúcido. A gente combinou, eu peguei mais material ainda, depois eu vou disponibilizar no outro trabalho que a gente faz, que é o Cadeira Cativa, e vou passar, claro, todo o material para vocês do Esporte na Rede, poderem curtir tudo que o Minelli tem para contar. Continua agora, porque tinha uma pergunta que um amigo mandou sobre o meio de campo do Internacional, liguei para ele, falei, poxa, ele gentil, atendeu, conversou comigo novamente. Meu destaque para o Campeonato Brasileiro, que a gente vai abordar aqui, Curitiba e Atlético Paranaense jogaram para 1.100 pessoas, o clássico da cidade, futebol do Paraná num momento difícil, tal. Curitiba na zona de rebaixamento, o Atlético tentando se safar com um contra-ataque rápido, vai armar armadilha para o São Paulo amanhã, mas o Campeonato Brasileiro intercalado, espremido entre a Copa do Mundo e os estaduais e tal, vem se arrastando, né? As equipes tentando fazer o maior número de pontos possíveis para se posicionar bem, para dar relargada depois que a Copa terminar. A pergunta, como sempre, pertinentíssima. Boa noite a todos. Muito bem. Também com a gente nesta noite, ele está de volta. Fazia tempo que ele não vinha Esporte na Rede. A polêmica da bola, Diego Renan. Boa noite, Diego. Boa noite, Leandro. Boa noite aos colegas de hoje, a Luciane. Bem, estou muito ansioso para dar umas pitacadas no Paulo Arnaldo, O senhor né? vai falar Leandro isso. O adiantou. senhor vai falar. Eu só quero saber se no destaque inicial o senhor vai falar hoje que o meu Real Madrid, como previ aqui na semana passada, foi campeão da Champions League. Eu disse que Mário tinha trazido aqui a camisa do vice-campeão europeu. E foi isso mesmo. E aí? Meu Deus do céu, mas foi uma questão de segundos ali, né? Porque o juiz deu 5 minutos, era até o momento em que o Real Madrid empatasse e ia ter jogo. O Atlético de Madrid fez uma Não é campanha... bem assim, não. O Atlético de Madrid fez uma campanha brilhante ao longo da temporada, conquistou o Campeonato Espanhol no último jogo diante do Barcelona, conseguindo um empate lá no Camp Nou. Era um time que tinha de tudo para vencer o Real Madrid, mas são coisas do futebol, né? O juiz ali deu 5 minutos, se não fizesse o gol Real Madrid ia dar 10 minutos e atenta, o jogo ia estar rolando até agora, né? O gol foi aos 48, meu cara, só pra lhe amigão, posicionar. Nossa, mas ia 52, 54, e se não fosse o gol de cabeça do Sérgio Ramos, ele ia apitar pênalti, porque ia dar perigo de gol. Acompanhei o jogo do cinema ali no Cinemark. Lamento pelo Atlético de Madrid, coitado. Fui pra torcer pelo Atlético de Madrid, pra zicar o Real Madrid, mas acabou não dando. Mas eu gostaria de destacar que é uma experiência muito legal acompanhar essa transmissão da ESPN nos cinemas. E é o que a gente gostaria que acontecesse nas torcidas, nos jogos de futebol aqui no Brasil. Ali estava misturado torcedores do Real Madrid, torcedores do Atlético de Madrid, quem estava torcendo contra o Real Madrid, que eu era uma dessas pessoas. E ali a gente fazia, tirava sarro, gritava xingando o Cristiano Ronaldo quando dominava a bola. Você vê que ele deve ter dominado a bola quanto? Umas 3 ou 4 vezes, né? Pouco. Só foi passar o pé em cima da bola quando já estava 3-1. Ele andou no campo mesmo, ele andou. Ridículo, nem tocou na bola. E só um comentário só para terminar em relação à ponderação do Mário. Tinha 1.100 pessoas no jogo do Atlético Paranaense Curitiba. Isso aí acho que é o total de torcedores do São Caetano ao longo de uma temporada, né? Tá bom o negócio, preocupante lá o futebol paranaense, Leandro. É duro, eu vou falar. Quando o Cristiano Ronaldo em campo, Di Maria resolve. Rompeu 3 vezes a defesa, Então, numa delas saiu. E quando fez o gol... Marcia, é nóis. E quando Levamos. saiu o gol foi hoje é dia de Maria, né? Lembrando a transmissão da Globo. Que piada horrorosa, coisa infame demais. Bom, vamos começar então, analisando a Copa do Mundo de Futebol, o grupo G na sua tela, o grupo da Alemanha, já falei aqui, ó. Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos. Demorei pra completar a Alemanha no meu álbum, você já completou?
Mário, Alemanha no seu álbum? Não, Em Portugal já completou? também não. Ô, tá difícil, hein? O resto não vou nem perguntar. E aí, Copa do Mundo, gente? Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos. Olha, Quer começar, Paulo Arnaldo? Eu vou Vai lá. começar dizendo o seguinte, que eu acho que esse é o verdadeiro grupo da morte. Puxa, da Copa. PA, eu que ia falar isso. Ah, PA. Vocês são os Fica assim, brincalhões fica que esse é o verdadeiro grupo da morte. Assim fica difícil. Esse Esse grupo- é o grupo da morte. Esse grupo está uma teta. Tá ridículo, já tá definido. Paulo aqui. Arnaldo, defenda seu Depois argumento. eu Vai vou lá. deixar, eu vou Pelo deixar, amor de Deus. eu vou deixar depois o Diego falar só dos Estados Unidos, grupo- que ele tá louco. É grupo ele tá da morte. babando pra falar É dos grupo da Estados morte que Unidos. já tem 2 mortos, né? Já tá decidido. Não, quem são os seus 2 Os mortos? 2 mortos, obviamente, a Gana e os Estados Unidos. Me discordo. Vai, Paulo Arnaldo. Alemanha e Portugal vão Discordo. passar. É obrigação desses Pra dois mim- passam. Quebra tudo. Bom, vamos lá. Eu acredito nas 4 forças. Não, eu acredito nas 4. Eu falo. Você quer deixar ele Só que comentar? a Alemanha, claro, a Alemanha um pouco mais acima e a seleção norte-americana um pouco abaixo. A gente fica com aquela expectativa de que os Estados Unidos possa repetir aquele desempenho lá atrás, um pouquinho lá atrás, antes da Copa do Mundo de 2010, naquela Copa das Confederações de 2009, que fez aquela final com o Brasil e foi até bem naquela competição. Vai ter o Klinsmann, que é um treinador que teve uma carreira aí como treinador à frente da seleção alemã. Ele vai levar essa experiência. A seleção norte-americana tem alguns jogadores, o Dempsey, tem o Donovan não vai, né? Tá ali como reserva dos convocados e tem o outdoor. E então você tem Tem o ali Johnson e tem o Jones. isso também. Então, assim, acho que a seleção norte-americana não dá para descartar. Eu não descartaria. Foi bem nas eliminatórias e não dá para descartar. Em relação à Alemanha, não tem muito o que dizer. A Alemanha é a favorita a classificar, só que eu acho que não vai ser essa moleza toda para a Alemanha. Não vai ser essa teta que você está falando aí, não. Eu discordo. Acho que vão ser jogos difíceis. E em relação a Portugal e Gana, eu aponto a Gana como a segunda favorita. E vou explicar por quê. Primeiro, é uma seleção com extrema habilidade. Tem ali Asamoah Gyan, tem o Kevin Prince Boateng, o Mensah, que é um grande jogador. Tem o Montari. Então, assim, demonstrou, deu trabalho, chegou às quartas de final, esteve muito próximo de chegar à semifinal da Copa do Mundo. E pela temperatura, porque os jogos dessa chave serão em Brasília, em Salvador, em Natal, em Fortaleza, e Gana levará vantagem. Portugal que se cuide. Portugal corre sim Os africanos seríssimo correm muito, né? risco de ficar nessa primeira fase. Calma, Diego, calma antes de você responder. Mário Não, Cardoso. se o Diego quiser Não, continuar. Mário Cardoso é aquilo da bola. Primeiro que você está com um caderno recheado de anotações. Quero saber o que o senhor tanto escreveu aí. Não é nem um caderno recheado de anotações, só pontualmente porque os nomes dos alemães são difíceis de guardar, né? De Schweinsteiger, alguns outros jogadores, mas eu sabia. Esse Mas ainda é fácil. eu queria dar Thomas Miller. mais atenção para a seleção da Alemanha, porque eu vejo que a Alemanha tem 2 goleiraços, o Neuer e o Wandenfeller, do Vai, Borussia Neuer, Dortmund. vai, Neuer sensacional. O Borussia Dortmund, ele fez 3 Liga dos Campeões tomando 6 gols. Ele é um baita daqueles goleiro, né? timaços, uma tremenda defesa. E ainda tem o Mertesacker e o outro grandão lá, o Schmelzer, né? Que são do Bayern. Então é uma defesa super sólida. Ele tem, ó, no meio de campo da seleção alemã, tem Boateng, Lancho, Eisenstaeger, Götze, Khedira, Toni Kroos. O Khedira a gente não sabe se vai conseguir jogar, né? O Ozil e o Miller. Dá pra fazer 2 times com o meio de campo. E tem na frente, o ataque alemão é a coisa mais fraca, sempre foi. Né? Nos últimos tempos, né? Senão o Rummenigge levanta da tumba e vem puxar meu pé. O Schürrle, Podolski, Klose. E tem o Voland, que é o do Hoffenheim, que é a aposta que você sempre separa. O Klose vai meter 3 gols nessa Copa, vai passar o Ronaldo. Você vai Então, ver. o Klose não sei se vai meter 3, mas pelo menos um ele vai meter o reserva imediato para as horas de bucha. Então, a meu ver, a Alemanha é favorita destacada do grupo, muito forte. Vamos ver se ela não vai se ressentir com a questão climática, mas eu acho que eles vão se preparar muito bem. A seleção norte-americana tem o Klinsmann. A maioria dos jogadores joga aquela liga, aquele troço lá deles, lá, tipo, tudo especial, que é Por diferente. sinal, conhece muito bem a Alemanha, né? Conhece muito bem a Esse troço Alemanha. que você chama Major League A Soccer. Major League Soccer, Fantástico. né? E 2 ou 3 jogadores que jogam na Europa. Mas tudo que os Estados Unidos se propõem a fazer coletivamente, a seleção de... Não o que eles já fazem sempre, como o basquete que eles inventaram. Né? Vôlei, por exemplo, quando os Estados Unidos resolveu se tornar uma potência do vôlei, se tornou e é uma potência do voleibol.
Né? Então, os Estados Unidos tem extrema disciplina tática, é um time que a gente não conhece, pode apresentar um futebol rápido e num contra-ataque faz 1-0, enfim. Mas eu a vejo como a última força. E Gana, esse time experiente que o PA estava falando. Portugal só foi uma pena, porque, de novo, o Cadeira Cativa tentou um contato com a Federação Portuguesa. Foram muito bem atendidos, mas houve muitos pedidos e a gente acabou ficando sem a possibilidade de ir até lá. Eu ia me dispor 10 dias das minhas férias para cobrir Portugal, mas Portugal não nos deu a credencial. Eu espero ainda, vou tentar ainda uma conversa lá, quem sabe, né? Conversa com os portugueses, leva um pastelzinho de Mas eu Belém estava lá. conversando com um grande amigo que acompanha mais a seleção portuguesa. Portugal tem um goleiro experiente, que é o Eduardo, que jogou bem a Copa em 2010. Né? Tem o Pepe, que é um jogador experiente, que eu acho que deve ser aproveitado no meio, para dar sustentação na dupla de volantes. Se vai jogar com o Quaresma ou com o Raul Meireles, o que tiver melhor, para ligar Cristiano Ronaldo e Postiga na frente. Tem o Fábio Coentrão na zaga. Enfim, Portugal pode dar liga esse Portugal aí. Portugal tem 3 amistosos ainda antes de começar a Copa. Joga contra a Grécia no sábado agora. Joga contra... Depois eu vou dar uma olhada aqui. E o último jogo é de Portugal contra a República da Irlanda em Nova Jersey. Eles ainda foram ganhar um cascalhinho lá nos Estados Unidos, fazendo amistoso com o Cristiano Ronaldo. República, dia 10, ou seja, a Copa começa dia 12, Portugal faz amistoso dia 10, ou seja, é para chegar voando. Esse, para mim, é o grupo da morte realmente. Tudo pode acontecer. A Alemanha deve ficar com uma vaga. Torcerei para que Portugal fique com a segunda. Mas se Gana ficar com a segunda, eu também vou ficar extremamente satisfeito. Diego Renan. Ele tá babando, ele quer falar da seleção norte-americana. Ele tá ali espumando. Eu quero que o senhor diga se o bolão da Copa do Mundo do Esporte na Rede fosse hoje, México. o senhor já cravaria os 2 classificados? Alemanha e Portugal, é isso? O primeiro indício para você palpitar no bolão da Copa do Mundo, você pega os palpites do Paulo Arnaldo e inverte. o contrário. Esse é sempre um bom caminho. Bem, porque eu acho que não é o grupo da morte esse de Alemanha e Portugal. Para mim, na minha concepção subjetiva, até não tenho certo ou errado nesse quesito. Para mim, grupo da morte é quando seleções entram em questões iguais para conquistar a vaga. Para mim, o grupo mais equilibrado é o que tem Itália, Inglaterra e Uruguai. Qualquer um desses 3 tem as mesmas chances de se classificar. Neste da Alemanha e Portugal são os 2 maiores favoritos. Eu não vejo os Estados Unidos como uma ameaça. Os Estados Unidos esteve aqui no CT do São Paulo, fez um amistoso contra o Tricolor Paulista. O São Paulo jogou contra o time reserva e o Klinsmann, por não ter aceito que fosse transmitido o jogo gravado, é sinal que podia dar um papelão ali. E acabaram perdendo para o time reserva do São Paulo. E a Sabia que ele ia falar isso. E a não convocação do Donovan, ela indica que os Estados Unidos veio para essa Copa para se preparar. Eles optaram por jogadores mais jovens, visando a Copa Reciclar de 2018. Exatamente. Os Estados Unidos não vem para se classificar. Se os Estados Unidos se classificar nesse grupo com a que você Alemanha vai e fazer? Portugal, eu venho de tio Sam aqui. Bom, eu achei que ia falar que ia tirar a roupa aqui, eu ia falar que eu não queria. Eu venho com a cartola do tio Sam de shorts aqui. Estados Unidos Beleza, não esse se é o top. classifica. Esse é o top. Alemanha, Isso é permitido, né? essa questão da Alemanha, a questão climática de fato atrapalha, mas estamos falando de uma seleção 7 vezes finalista da Copa do Mundo. Está construído um CT lá para ela mesma na Bahia. A Alemanha, questão climática atrapalha? Atrapalha. A Alemanha não é só uma das favoritas do grupo, como uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo. Isso eu concordo. Ah, isso eu concordo. Com isso eu Brasil concordo. e Argentina. E por fim, Portugal, que é Cristiano Ronaldo e mais 10, pode ser surpreendido por Gana. Mas eu não acredito. Gana é a melhor seleção africana após... Ó, Concordo também. A Gana também, para mim, é a melhor seleção africana. Fez 6-1 no Egito na eliminatória. Exatamente. Só pra falar uma coisa, tá? Me interrompendo, Paulo Arnaldo. Eu te interrompi, Paulo Arnaldo. Gana. Não, ele Fala. tava louco pra Você tá falar com dos muita Estados gana, Unidos Paulo e Arnaldo. da Alemanha Então também. fala. Olha, a seleção de Gana pega o último jogo contra Portugal e na primeira partida é Gana e os Estados Unidos, é isso, e o outro jogo Alemanha e Portugal. Então, até pelo posicionamento dos jogos, favorece um pouco mais a Gana. Gana. Sim. Eu acho que Portugal e Alemanha são os 2 disparados favoritos. Gana pode Você atrapalhar acha um que tá pouco. correndo por fora? Então, eu acho que o que vai decidir é se alguém perder ponto para os Estados Unidos. o fiel da balança. Só queria fazer um. Você falou, fez sua análise foi perfeita com relação aos Agora é uma três. grande honra, senhor. Aos três monstros, os 3 gigantes do grupo. Vocês estão ouvindo isso do equilíbrio da Inglaterra, bola, hein? Não é de qualquer um, da não, hein? Itália e do Uruguai, que entram praticamente com as mesmas condições. Fiquei muito chateado que o Suárez esteja lesionado e vai chegar meio capenga. Mas se Costa Rica surpreender nos calores da vida, nas suas retrancas sensacionais, o Uruguai não consegue fazer um gol na Costa Rica,
porque é o jogo que o Uruguai vai ter talvez tenha mais dificuldade, porque pode se posicionar para receber Itália e Inglaterra, mas a gente não vai falar desse grupo. Mas a análise dos Estados Unidos é bem essa. A aposta é na surpresa. Se os Estados Unidos me surpreender positivamente, eu, acreditando no trabalho que o Klinsmann desenvolve, que levou uma seleção da Alemanha meio desacreditada em 2006 na semifinal, né? Acreditando nesse trabalho, poderia haver uma surpresa dos Estados Unidos se apresentar um futebol que pudesse complicar e tirar pontos também. Por isso que eu falei como grupo da morte. Mas eu respeito muito a tua opinião. É questão subjetiva. Eu acho que o Uruguai ele pode ser muito beneficiado por essa questão do Brasil ser vizinho. Acho que eles vão se sentir muito sim, em casa. concordo. Eu quero ver o Diego Renan pagar mais uma aposta que ele... Não, mas uma aposta, eu nunca paguei uma aposta, que tudo que eu coloquei acabou. A do batom não, viu? A do batom... do batom, sim. Isso não foi aqui, não foi Postei aqui. com chocolate. Então assim, ó, do tio Sam eu aceito. Agora você em casa percebeu, né? Aqui análise de qualidade mesmo. Cada um defendendo um ponto de vista, mas com argumentos sólidos, com argumentos consistentes. Por isso que o Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. A partir de agora, 10 minutinhos pra gente analisar o Brasileirão, que vai aparecer aí na sua tela. A partir de agora, Brasileirão, Campeonato Brasileiro, e vamos responder a pergunta da noite também. Tá aí, ó, resultados do final de semana. Bahia 0, aquele time do Rio de Janeiro que eu não falo o nome, 1. São Paulo 1, Grêmio 0, Sport 1, Corinthians 4, Santos 0, Flamengo 0, o jogo foi nota, esse placar aí. Teve jogo Atlético mesmo? Paranaense 2, Curitiba 0 no Atletiba 1.100 pagantes, para mil né? e poucas testemunhas, Figueirense 0, Goiás 1. Figueirense indo de bico também. Botafogo 1, Vitória 1, Atlético Mineiro 0 e Criciúma 0, outro jogo que foi nota. Internacional 1, Cruzeiro 3, Cruzeiro mostrando força nesse início de campeonato, Chapecoense 2, Palmeiras 0. Vamos lá para a classificação. Tá aí, ó. Então agora Cruzeiro é líder com 16, seguido aí desse timinho do Rio de Janeiro que eu não falo o nome com 15. Aí tem Goiás com 14, Grêmio 13, hoje fecham o G4 os classificados para Libertadores do ano que vem. Aí tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Internacional com 12, com o Palmeiras em quinto por causa dos critérios de desempate. Atlético Mineiro tem 11 e Atlético Paranaense 9. Vamos para outra página. Aí já tem Bahia com 8. O pântano. Bahia, Criciúma e Santos com 8. Sport 7. Vitória e Flamengo batendo, como sempre, o Flamengo namorando com a zona de rebaixamento 6. E aí já na zona de rebaixamento, Botafogo, que o Mário disse aqui antes de começar o campeonato, que podia ser um dos candidatos ao rebaixamento. Parabéns, viu, Mário? Está lá mesmo brigando para não cair 5. Chapecoense 5. Coritiba 4, que faz o Coritiba em Figueirense 3. Próxima rodada. Neste meio de semana, para você que vê Esporte na Rede ao vivo, tá aí, ó. Na quarta-feira tem Sport Grêmio na Ilha do Retiro, 7h30. Mesmo horário para Palmeiras e Botafogo no Prudentão. Palmeiras conseguiu sair? Conseguiu. Tava em Campinas e ainda assim vai ter que se esforçar para ir lá para Presidente Prudente. Ano passado, 4 jogos do Chapecoense foram adiados e mudados de data por causa disso no campeonato da Série B. E aí depois querem que o campeonato tenha qualidade. Enfim, mas vai ter Palmeiras e Botafogo no Prudentão, 7h30. Criciúma e Coritiba jogam no Heriberto Rilse também, 7h30. Um pouco mais tarde tem Internacional e Chapecoense no Centenário às 9. Aí já assim na outra página, vamos pra lá. Tem Goiás e Vitória no Serra Dourada também às 9. Corinthians e Cruzeiro no Canindé, 10 horas. Mesmo horário para Atlético Paranaense e São Paulo. E tá Atlético Mineiro e esse timinho do Rio de Janeiro se enfrentam no Ipatingão também às 10. Na quinta-feira, a rodada é concluída com mais 2 partidas. Tem Flamengo e Figueirense no Morumbi, 7h30. Bahia e Santos no Joia da Princesa às 9 da noite. Senhores, 6 minutos e 30 pontualmente para passar o Campeonato Brasileiro ali. No reloginho. Seguinte, vou começar falando um pouco do São Paulo e Grêmio, o jogo do sábado que eu assisti. Vou começar pelo jogo que eu vi, né, que eu consegui ver durante o final de semana. Bom, o São Paulo teve que se refazer daquela chacoalhada lá de quarta-feira, né, contra o time lá que o Leandro se nega a falar, né. Contra o Fluminense. Não, e foi interessante, né? Contra o Fluminense. Que era pra estar na Série B, agora tá vice-líder do campeonato. Apanhou 5-2 no Rio de Janeiro. Foi uma coisa interessante quarta-feira. Claro, eu sou filho de Deus, às vezes eu chego em casa cansado. Eu assisti o primeiro tempo e apaguei no intervalo. Aí eu acordei de manhã. Foi engraçado, porque eu acordei de manhã, fui olhar os resultados. É uma das primeiras coisas que eu faço, né, na minha rotina, principalmente quando eu perdi, né, ou quando eu perco, né, o segundo tempo. E aí fui ver lá, minha surpresa por esse resultado, realmente, né, não entendi nada. Minha esposa
estava acordada, assistiu o segundo tempo do jogo, mas fazendo outra atividade. Claro, mulher assistiu o jogo, não, né? Nem pensar. Com medo de ser processado e que feminista. Aí eu falei pra ela, pô, você nem pra me avisar, porque teve uma hora que eu saí do sofá e fui pra cama, você nem pra me PA não avisar ajuda do em casa, né? resultado. Fica só no sofá. Aí PA. ela pegou e falou, não quis te acordar, te aborrecer e tal, mas assim, foi realmente uma reviravolta, não quis atrapalhar seu sono, que você tava Meu indo Deus, pra por que não cama. quis atrapalhar? Você bate nela, PA? Eu não quis Não, atrapalhar. mas então, aí não. seguindo Não, esse São Paulo e porque eu Grêmio, estava Pia. sonolento, eu estava sonolento e aí ela não quis, né, atrapalhar o meu caminho, meu trajeto até a cama, porque foi uma coisa surpreendente mesmo, né? Bom, em relação ao jogo do São Paulo e Grêmio, eu considero, foi um jogo muito truncado, o Grêmio bem atrás, se defendendo bastante. E o São Paulo está tentando fazer aquela experiência, né, com os 3 atacantes, né, o Luiz Fabiano mais centralizado, o Oswaldo lá do lado esquerdo. Quem imaginava com a chegada do Pato, o Oswaldo iria ser o reserva. Já consolidada, né? Mais experiência. O Muricy vai jogar com o Paulo Henrique Ganso, Oswaldo, Luiz Fabiano e Isso. Pato. E quando entrar o Allan Kardec ali, eu acho que o Luiz Fabiano corre Mas o eu acho risco que a de questão do Allan perder esse Kardec a lugar. gente tem que pensar só depois que É. começar a Copa, que acabar a Mas- Copa do Mundo. Amanhã joga o Hudson no lugar do Isso. Maicon, que foi suspenso. E dica do Cartola, pode escalar o Souza do São Paulo, que vai ganhar mais mobilidade para ir mais ao ataque, porque o Hudson verdade. vai mostrar serviço, vai marcar. Jogo interessantíssimo para assistir o Atlético Paranaense e São Paulo, que o Atlético vai mandar o jogo porque não pode, que a FIFA tomou o estádio que eles estão fazendo. E ele vai ter que mandar o jogo fora. Mandou em Uberlândia, que é a torcida do São Paulo, vai empurrar o time pra cima e o Atlético vai poder fazer o que ele faz melhor, jogar de contra-ataque. Bacana Sim. mesmo. Olho vivo, tricolor. Só não vou Fazer assistir uma- na Globo, mas beleza. Fazer uma ponderação rápida, sair um pouco do São Paulo em relação ao campeonato e respondendo, já que os nossos internautas vão falar sobre a pergunta da noite, acho que essa parada do campeonato, o grande beneficiário vai ser o Botafogo. Porque o Botafogo vai poder arrumar a casa, vai poder se ajeitar Mas e ter essa uma parada parada boa da ou Copa do ruim Mundo. pros Pro times? Botafogo é boa, pro Cruzeiro é ruim. Então depende. Depende do caso a Depende caso. da sua, se você tá arrumado. Sabe uma situação que eu lembro, agora voltando ao São Paulo, né, por coincidência, uma situação que eu lembro da Libertadores de 2009, que o São Paulo pegou o Internacional. São Paulo redondinho, o Internacional sem técnico, o Celso, não era o... Como que era o nome daquele equatoriano, o técnico que foi do Internacional? Esqueci o nome dele. Que o Celso Roth chegou no lugar... Me fugiu também. Esqueci o nome dele. O técnico estrangeiro do Internacional foi demitido. Chegou o Celso Roth. O Internacional tava o Caco. Passou a Copa do Mundo. O Celso Roth conseguiu arrumar o Internacional daquele jeito dele, né? Com 10 na área e tal. E o São Paulo totalmente oscilante. E acabou se prejudicando o São Paulo, que estava no momento melhor do Ricardo Gomes. Eu acho que o Botafogo, que está no momento ruim, pode se arrumar. E o Cruzeiro perder aquela velocidade que ele adquiriu. O Cruzeiro é um dos favoritos, terminou bem o Brasileiro. Me surpreende o Fluminense. Eu achava que esse imbróglio aí, o timinho que o Leandro não fala, pensava que esse imbróglio poderia atrapalhá-lo. Eles começaram muito bem. Eu acho que o Botafogo pode se recuperar com essa parada e o Cruzeiro pode perder velocidade. E eu acho que a parada de qualquer campeonato, não só o brasileiro, é sempre ruim. Como também será ruim a Libertadores parar. Eu, assim, se pudesse evitar, se pudesse montar um calendário e nunca ter interrupção, porque imagina a Libertadores, então, que vai entrar numa fase aí de Mas semifinal. o Copa do Mundo é inevitável, né? Um mês Sim, pelo menos vai ter mas que parar de qualquer que se jeito. organize Mas a um Libertadores calendário tinha que para parar, que a de Libertadores qualquer termine jeito, né? ou determinadas competições terminem antes da Copa do Mundo. Podia se escolher para parar a Libertadores uma fase antes. Talvez fosse mais interessante. Agora, parar numa premia, semifinal- Mas parar na semifinal, premia quem trabalhou melhor no primeiro semestre. Parar no outro, se para uma rodada antes, ninguém ia se preparar para a Libertadores. Exato, você ganha um tempo Porque adicional. você ia deixar tudo pro final, pra depois de abril. Né? Porque ia estar o Cruzeiro, ia estar o Grêmio, ia estar o Atlético, os times iam estar pior ainda, e aí que não ia valer nada o Campeonato Nacional. Pra mim, a parada é péssima. Pra todos. Quem tá mal. Mas principalmente pra quem tá mal. E aí impede que você faça uma análise do que virá depois. Não, Por exemplo, o complicado. Cruzeiro é o time mais azeitado no momento. Fora que vai ter a janela nesse meio aí Exatamente, também. é né? o time mais azeitado desde o ano passado. Mas aí abre a janela de transferência, aí que você tem que avaliar como é que os clubes brasileiros estão contratando agora. Estão contratando jogadores que sejam bons, tentam os acima da média, mas aqueles que já não fazem mais tanto sucesso para serem vendidos. E aí você consegue manter. Então o Cruzeiro tem o Willian, que acabou de voltar, o Dagoberto, que acabou de voltar. Por que o Cruzeiro está em cima do Santos para levar o Cícero? Porque ele vai substituir o Everton Ribeiro, se alguém tem alguma dúvida que o Everton Ribeiro vai sair na janela de transferência, nenhuma. então por isso que esse é o grande lance. Pode sair um monte de gente. O Internacional é que sempre refuga,
né? Começa a perder pontos bobos e o Corinthians e o São Paulo estão se estruturando de uma certa forma para chegar como favoritos na volta. É a minha opinião. E o Botafogo, que é um time que não tem nada no Botafogo. Nada. O Carlos Alberto chegou, fez 2 treinos, jogou e já se machucou também. É o fim. Eu acompanhei a preparação do Botafogo no Rio de Janeiro. Coitado do torcedor do Botafogo. E o Flamengo especulando trazer o Montijo. O Flamengo vive no sonho. Né? O Flamengo vive um sonho. É o Montijo, é o não sei quem, é o Tardelli, devendo zilhões e quer fazer. É uma piada o Flamengo. É só para viver do marketing. É o dinheiro que sustenta. Deixa eu só completar meu raciocínio. Trazer alguém pagando 1 milhão, não é isso? Quem quer? A gente Montijo. Trazendo 1 milhão? Você tá louco. Deixa eu só completar meu raciocínio. Sobre o Inter, eu acho que o Inter toma um prejuízo enorme quando não pode mandar os jogos no Beira-Rio e ter que jogar em Caxias. O Inter já teve esse problema no campeonato do ano passado. E fechar meu raciocínio com relação ao calendário é o seguinte, Leandro. Campeonato Brasileiro, eu defendo ainda que deveria se adequar como calendário europeu para não ter justamente esse problema. E Libertadores deveria terminar no mês de maio, antes da Copa do Mundo. E deveria ser todos os anos, não em ano só de Copa do Mundo. Porque é sabido que no meio do ano, né, você tenha determinadas competições que já estão reservadas. Tem a Eurocopa, tem a Copa do Mundo, tem Jogos Olímpicos, enfim. Então, os Jogos Olímpicos é um pouquinho depois, mas enfim, você tem aí uma gama de competições, já é organizado, estruturado, o mundo inteiro segue dessa forma. Só aqui no Brasil, na América do Sul, que é diferente e que causa essa desorganização, que eu acho uma interrupção em qualquer campeonato é horrível. Em ano de Copa é bem ruim mesmo. Só completar uma coisa que eu tinha esquecido, não lembrava o nome do técnico de 2009. O técnico era o Jorge Fossati. O Jorge Fossati. O técnico era o Fossati. O Inter passou de fase, o São Paulo passou de fase, isso nas quartas de final. Fossati foi demitido. Contrataram o Celso Roth. Deu a parada da Copa do Mundo. Celso Roth treinou o Internacional, ajustou ali do jeito que dava, o Internacional venceu o São Paulo. Provavelmente, com o Internacional em crise, se não tivesse essa parada, pode ser que o São Paulo conseguisse vencer, porque estava melhor naquele momento. Muito bem, fecha aí, Marião. O último outro amistoso da seleção do Portugal é com o México no dia 6, também nos Estados Unidos. O Campeonato Brasileiro, importante destacar aquilo que a gente já vem falando, né, dos times de Santa Catarina, que estão ocupando o pântano do rebaixamento, vão cair por si mesmo, o Figueirense... Pântano do rebaixamento, gostei dessa expressão, vou usar aqui no Esporte na Rede. Figueirense era o jogo emblemático, agora, depois dessa tentativa de reabilitação, recebe o Goiás. Goiás fazendo boa campanha, perdeu em casa. Realmente o Figueirense está fadado, o Chapecoense vai cair, Criciúma tentando brilhar lá, mas também se arrastando. Isso é que vai dar fôlego para Flamengo, Santos, Botafogo, né? E o Goiás lá com 12, será? 12 pontos agora, é aquela largada sensacional que garante que o clube fique mais um ano na primeira divisão. Muito bem, aproveite e passe pelo nosso site também, esportenarede.org, aproveite e clique lá, porque tem bastante coisa para você fazer lá, dá para você assistir nossas edições anteriores, comprar os nossos produtos do esporte, acessar nossa fanpage, entrar no blog, fazer o que você quiser através do site esportenarede.org. Vamos então fazer um pequeno intervalo. Na volta tem a sua participação ali com a Luciane Bruno, a simpatia da bola, que vai ler suas perguntas. E claro, o Momento Motor especial, o Momento Motor duplo para o prazer de Paulo Arnaldo Lima. A gente já volta. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir.
você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. Oi! Oi, Rita! Tudo bem? Tudo. E aí, vamos pra excursão? Eu vou, Ana, mas com outro pessoal. Por quê? Arranjei outro ônibus bem mais em conta. E eu vou chegar lá do mesmo jeito. Então tá. A gente se vê lá. Até. Tchau. Quem viaja de transporte pirata pode ficar no meio do caminho, perdendo a viagem ou colocando a vida em risco. Ligue 166 e verifique se o seu transporte é regular. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal. Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda tem gente que não aceita o direito de cada um ter sua orientação sexual. Agredir, xingar, discriminar uma pessoa por ser homossexual é mais que uma falta de humanidade. É crime. O Disque Direitos Humanos recebe denúncias e enfrenta a violência. Ligue 100 e denuncie. E não se esqueça, o fim da intolerância começa em casa. Muito bem, Esporte na Rede de volta então já com o seu segundo bloco. Se você não participou ainda, hora de participar, né, Luciane? Verdade, Leandro. Se você ainda não participou, ainda há tempo aí de participar e mandar a sua pergunta, o seu comentário. Já tem algumas aqui, que já já eu vou ler para você. E claro, você participa aqui pelo site da UpTV ou se não, tá? Pelo Facebook em tempo real e ainda interage comigo, tá? Se você está assistindo a reprise do programa, é muito simples. Você manda um e-mail, que é pgmesportenarede@gmail.com, pgmesportenarede@gmail.com, que é mais um canal de comunicação com o esporte na rede. E lembrando você de casa que temos uma pergunta da noite que você deve responder e deve participar, que é a seguinte, tá? A pausa dos jogos durante a Copa do Mundo é boa ou ruim para os times que disputam aí o Brasileirão, na sua opinião? A pausa nos jogos durante a Copa do Mundo é boa ou ruim para os times que disputam um Brasileirão, na sua opinião? Claro, mande aí a sua resposta, ou aqui pelo site da UpTV ou pelo Facebook. Temos aqui algumas participações. A primeira, claro, é do nosso querido Toninho do Busão, como sempre, que eu quero mandar um beijo enorme para ele. E ele diz o seguinte para mim: boa noite, Renata Fã, né? Como é de praxe. Estou hoje de casa vendo o programa, já que você pegou o meu ônibus e me passou a gripe suína. Mas é um palhaço. Ainda bem que não foi dengue, né? Como diz o Jacobucci, Estás linda hoje. Abraços a toda a meninada do programa. Ele manda aqui beijos para a esposa Glória, um grande beijo para a Glória, o Zelão e o Flavinho. Um grande beijo aí para todo mundo que está aí em casa assistindo o Esporte na Rede. Muito obrigada sempre pela audiência. Temos o Julinho, do Paraná, que sempre participa também. Ele diz o seguinte: boa noite, estou curtindo o programa. Luciane, você está muito bonita hoje, muito obrigada. E ele diz o seguinte: a Copa do Mundo atrapalha sim o Brasileirão, na opinião dele, porque ele acha que essa pausa atrapalha o rendimento dos jogadores e de todo o processo. Manda abraços e beijos para as amigas Karen Tavares e Rebeca Santos. Então, beijos aí a todo mundo do Paraná. Que beleza. Muito obrigado, Julinho, por estar participando com a gente. E fio, hein, Luciane Bruno? Todo mundo te elogiando aí. Hoje, quero mandar um beijo para todo mundo. Muito obrigada sempre pelo carinho de todo mundo de casa. Que beleza. Bom, então fique com a gente, já o Momento Motor. Antes, quero mandar também um abraço para o Vitor Ramos, de Guarulhos, e para a Emily Cristine. Um grande beijo para ela, que trabalha comigo na TV Câmara. Tá me devendo uma visita aqui no Esporte na Rede, viu, Emily? Eu tô cobrando. Você tem que estar aqui no estúdio também. Tem espaço para plateia aqui. Mostra a plateia aí. Você vai ver como tem espaço para você sentar aqui, ó. Olha lá, Emily, ó. Hoje o Alex está aqui com a gente, Alex sempre muito simpático, e a Bia está lá com a gente também. Dá um tchauzinho lá, Bia, o pessoal te vê lá em casa. Aê. Então, ó, dona Emily Cristine, estou esperando a senhorita aqui no Esporte na Rede. Agora tá gravado, hein? Não tem mais como. Vai ter que vir aqui no Esporte na Rede. Um grande beijo para você e amanhã a gente já se vê aí no nossa lida diária. Hora então, e vez de velocidade. Hora do nosso Momento Motor. Muito bem, Momento Motor para você aí na tela. Vamos então agora colocar aí primeiro a Fórmula 1 GP de Mônaco, disputado nesse final de semana. Eu gosto de Mônaco, eu curto. Eu acho um circuito que é tranquilo até de jogar lá no videogame, viu, Paulo? Lá em Monte não Carlo. É bem assim, viu? Não é um circuito travado. Passa na orelha. No videogame piloto. a gente passa perto também, mas é bacana, dá pra encarar. Aí, então o Nico Rosberg levou da Mercedes dessa vez, e o Lewis Hamilton ficou atrás também da Mercedes. A dobradinha se inverteu dessa vez. Daniel Ricciardo, australiano da Red Bull, foi o terceiro, seguido por Fernando Alonso, espanhol da Ferrari, em quarto, e Nico Hülkenberg, o alemão da Force India, o quinto.
Jenson Button, inglês da McLaren, ficou em sexto, seguido de Felipe Massa, brasileiro da Williams, na sétima colocação. Romain Grosjean, francês da Lotus, foi o oitavo. Julius Bianchi, também francês da Marussia. Olha a Marussia apontando aí, foi nono. E Kevin Magnussen, da dinamarquês da McLaren, foi o 10º. Vamos lá mostrar a classificação, então. Então tá assim agora, seu Paulo Arnaldo, olha aí, ó. Nico Rosberg voltou à liderança com 122. Lewis Hamilton tem 118, é o segundo. Fernando Alonso agora tem 61, é o terceiro. Daniel Ricciardo, 54. Nico Hülkenberg, 47 na quinta posição. Próxima telinha. Sebastian Vettel, o alemão, com 45, é o sexto. Valtteri Bottas, o finlandês, com 34, é o sétimo. Jenson Button, o inglês, com 31, é o oitavo. Kevin Magnussen, dinamarquês, com 21, o nono. E Sérgio Pérez, o mexicano, com 20, é o décimo. Felipe Massa ainda não aparece aí nas duas primeiras páginas da classificação. Próxima prova da Fórmula 1, Montreal, no Canadá, no próximo dia 8 de junho. É ótimo, que também curto muito. Às 3 da tarde, comprimento aí de 4,3 quilômetros, 70 voltas, um circuito bacana, de alta velocidade. Fala da Fórmula 1 primeiro, seu Paulo Arnaldo Lima. A mídia lá tentou jogar lenha na fogueira aí numa rivalidade entre Hamilton e Rosberg, né? Começou com aquela história do treino, para quem não viu, né? No Q3 o Rosberg fez o melhor tempo e depois teve uma parte ali do circuito que ele acabou errando na freada, acabou passando reto, ocasionou uma bandeira amarela quase no finalzinho do Q3, o Hamilton estava em volta rápida e aí o Hamilton acabou perdendo, não tendo na verdade a oportunidade de fazer o tempo para tentar conquistar a pole position. E aí se acendeu uma polêmica, eu não sei, como a Fórmula 1 anda, né, muito condicionada só aos dois pilotos e está precisando agitar alguma coisa ali para ver se desperta interesse, então a mídia passou do sábado para o domingo falando que o Rosberg... sugerindo, né, que o Rosberg teria feito aquilo de propósito. A FIA analisou dados de telemetria e não ficou constatado que o piloto alemão teria feito de propósito para, né, justamente anular a oportunidade do Hamilton. Mas eu também acredito que ele possa ter errado mesmo e que não tenha sido de sacanagem, né? Aí foi para o domingo, todo mundo falando. Eu não sei se realmente o Hamilton ficou nervoso, bravo, embora ele seja muito competitivo. E acho que isso está na alma de qualquer piloto lá da Fórmula 1. É um ambiente muito competitivo. Mas criou esse clímax no domingo. O Rosberg esteve melhor. É difícil ultrapassar, aliás, eu diria impossível, quase impossível ultrapassar em Mônaco. O Hamilton ainda quase teve aquele probleminha no final que entrou uma fuligem ou entrou algum detrito no olho dele, ele ficou com problema até para guiar o carro no finalzinho da prova. O Daniel Ricciardo se aproximou no finalzinho, chegou muito próximo do piloto inglês. O Galvão Bueno falou que afetou a visão. Na verdade, assim, se fica um negócio, entra um cisco no olho... O Galvão Bueno tem visão de raio-x. Não é que afeta então a profundidade do olho. Até... Só para esclarecer, não é que afeta a profundidade da visão, não é nada disso. Aqui, se você tiver um cisco no olho e você não tem como... 250 por hora, claro, grudado no muro, né? Lá. Se entrar um bichinho que seja, você tá lascado. O Massa lá estourou o capacete, uma pecinha pequena, né, pela então, velocidade. E outra, assim, ele deve ter atrapalhado muito e com certeza ele até respondeu meio grosseiro com o engenheiro ali, numa hora deu para ouvir na conversa de rádio. Claro, o cara tá com um negócio ali dentro do olho dele, atrapalhando tudo, incomodando. Tem uma pedra no meu olho. Exatamente. E aí o Hamilton acabou terminando na segunda posição. E aí eles estão criando, né, toda uma rivalidade que eu tô com a impressão de que não existe. Só para terminar, falar não rapidinho existia, do Massa. porque agora vai existir. Só para falar de uma maneira breve, Massa teve um problema no treino classificatório. O cara bateu, o piloto lá da Marussia, o Marcus Ericsson, bateu. Quando ele estava voltando para os boxes, ele tinha conseguido se classificar para o Q2, né? Isso aconteceu no Q1. E o Massa acabou tendo que largar da 16ª posição, salvou aí um GP, conseguiu chegar pelo menos na 7ª posição, uma corrida aí de recuperação. Posso fazer uma pergunta pro PA rapidinho? Sobre o Vettel? Pode. Pra mãe do Massa, informação pra mãe do Massa que ainda acredita que ele possa fazer alguma coisa. Deixa eu só aproveitar e falar que o Mário citou o Galvão. O Galvão renovou com a Globo hoje por mais 4 anos. Uhul. Então segura o homem aí, segura o homem. Fala, Não, Renan. eu sou um leigo de muitos assuntos e Fórmula 1 é um desses assuntos também. Aproveitar que o PA tá aqui, que é uma autoridade sobre Fórmula 1. Só acompanho os resultados da Fórmula 1. E eu pergunto, vendo a tabela, o que está acontecendo com o Vettel? Por que ele está tão mal? Ano ruim mesmo. Ele conquistou tudo.
nos anos anteriores. Esse ano ele não se adaptou bem com o carro. Ao contrário do Daniel Ricciardo, que está sempre ali terceiro, ele sempre o primeiro da Fórmula 1,5, que eu brinquei aqui 15 dias, porque a Fórmula 1 é a Mercedes e a Fórmula 1,5 é do terceiro para trás. Né? E ele tem se destacado bem, o Daniel Ricciardo. Agora o Vettel está numa maré e ele não conseguiu nem terminar a prova, deu problema no motor. Eu não vou nem chamar de maré, porque quando está voando, que tá com o melhor carro, disparado, sensacional, o alemão voador, vai quebrar todos os recordes e tal. O Ricciardo chegou para assumir a vaga do outro piloto australiano, que tá me fugindo do nome, Mark Webber, né? E mostrando muito serviço, com o mesmo carro tem ficado na frente. Às vezes quebra o motor, às vezes não quebra o motor. Mas pro Rubinho não interessava se o Rubinho quebrava 1000 vezes o motor, né? Que eu queria destacar de novo, ainda, eu já falei isso há uns 2 ou 3 programas atrás, o Fernando Alonso, que com o seu patinete vermelho é o terceiro colocado no campeonato, na frente do Ricciardo. Eu só discordo de você uma coisa, a Ferrari não é uma patinete vermelha, ela é uma moedora de borracha. Vocês já viram na câmera on-board? O pneu... Os pontinhos pretos na tela, é uma máquina de moer borracha, eu nunca vi um negócio daquele. Você pode ver em outra câmera on-board, em qualquer outro carro, McLaren, dá pra ver, em HD dá pra ver tudo, né? McLaren em 10º atrás da Marúcia. Limpinho, Mercedes limpinho. A da Ferrari, é só borracha vindo pra lente da câmera. Dá pra usar a Ferrari pra coibir protesto, né? Soltando borracha, né? Vamos chamar a Fórmula Indy, 500 milhas de Indianápolis, Paulo Arnaldo preparou. Me ajuda aqui que eu não conheço muito bem os pilotos. Vamos lá, Ryan Hunter-Reay foi o vencedor. Equipe Andretti, agora a gente tem que falar aqui pra colocar a pessoa... Isso. Trava-língua. Trava-língua. Ryan Hunter-Reay. Certinho com a Fórmula Indy, 500 milhas. Castro Neves, Hélio Castro Neves, brasileiro da Penske, que foi o segundo. Depois você vai explicar porque que ele perdeu. Marco Andretti, aí também norte-americano, da equipe Andretti, obviamente, foi o terceiro. Carlos Munhoz, colombiano, também da Andretti, foi o quarto. Juan Pablo Montoya, ele existe ainda, rapaz. Ele voltou pra Indy. Da Penske é o quinto, vamos lá. Aí outra telinha. Kurt Busch. Norte-americano também na Andretti. Caramba, quantos carros tem Andretti nessa bagaça aí? São 4 carros. Pelo amor de Deus. Sebastian Bourdais, o francês da KV, foi o sétimo. Will Power, australiano da Penske, foi o oitavo. Segue Caron. Segue ou Seige? Segue Caron. Segue Caron, norte-americano da... Dreyer and Hilbolt. Então tá bom. Então obrigado. E aí, J.R. Hildebrand, norte-americano da Ed. J.R. Hildebrand. Foi o décimo. E aí umas fotos pra você que o Paulo Arnaldo colocou de comemoração. Fala um pouquinho das 500 milhas, Paulo Arnaldo. Foi uma corrida sensacional, né? As 500 milhas, eu aguardo, eu espero o ano para ver essa corrida. Bom, desde o tempo do Emerson Fittipaldi, eu curto bastante. É uma corrida perigosa, né? Porque o tempo inteiro é mais de 300 por hora e lá não pisa no freio. Pé no acelerador o tempo inteiro. E dessa vez, até a volta 150 foi bandeira verde, não teve bandeira amarela e foi assim alucinante, né? Aliás, acho que foi a edição, pelo menos nas 150 voltas, com 3/4. Né, de corrida mais rápida, né, que teve, de todas as edições. No total? 200 voltas. 200 Foram até 150, 3/4 na bandeira verde. Até ter o primeiro acidente. Muitas ultrapassagens nesse momento? Sempre há. Ali, até na troca de lideranças, na liderança, tiveram muitos, e até porque o carro da Fórmula Indy proporciona no circuito oval mais o vácuo, né? E aí qual o tempo de uma volta ali no circuito oval, com o pé embaixo? Lá geralmente se mede em milhas, né? O tempo de volta 50 e poucos segundos. Não dá 1 minuto. 54 segundos. Não dá 1 minuto, não chega a dar 1 minuto. Porque o circuito é de 2,5 milhas. E assim, bom, foi uma corrida espetacular em todos os aspectos, né? O Charlie Kimball foi o primeiro acidentado lá na volta 150. Aí teve mais 3 bandeiras amarelas. E no finalzinho teve até uma bandeira vermelha, porque no último acidente, se eu não me engano foi do Townsend Bell, até deu um problema ali no safety barrier, que é a proteção, né? Que hoje o safety barrier ele fica na frente do muro, né? Que é para justamente absorver impacto, né? E o piloto não safety barrier, desculpa, o que é o safety barrier? Safety bell, safety barrier, que é o nome do que absorve o impacto, né? Que fica na frente do muro. E
Bom, aí depois eles acionaram a bandeira vermelha, porque tinha menos de 10 voltas para terminar a corrida. Nesse momento o Hélio Castro Neves estava em segundo. Ele chegou a trocar posições com o Ryan Hunter-Reay. Chegou na penúltima volta, ele conseguiu ultrapassar, mas essa questão do vácuo, na volta seguinte, na última volta, o Ryan Hunter-Reay conseguiu recuperar a primeira posição e o Hélio entrou na curva 4 atrás do Ryan Hunter-Reay no vácuo, só que quando chegou lá na linha de chegada, ele não conseguiu completar a ultrapassagem e acabou terminando em segundo. Foi a segunda chegada mais próxima entre o primeiro e o segundo colocado, né? A primeira vez, a chegada mais próxima foi em 92 com o Al Unser Jr., com a diferença de 43 milésimos, e dessa vez foi 60 milésimos, foi a diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Meia piscada. E o Ryan Hunter-Reay venceu pela primeira vez as 500 milhas de Indianápolis, ele que é o campeão da Fórmula Indy. Um tirinho só. Campeão. Curtiu esse momento motor duplo, Paulo Arnaldo Lima? Opa! Podíamos fazer sempre. Vai acostumando, né? Não, hein? Você vai acostumando. Eu fazer, eu também não dá. Eu não acho. Fala, Marião, tentei gostar mais da Fórmula Indy. Eu comecei tarde a acompanhar, não gostava porque eu era alucinado por Fórmula 1 e achava uma outra coisa, bem diferente, não é aquela coisa da competição entre grandes pilotos, né? São muitos pilotos de um nível um pouco inferior ao que acontece na Fórmula 1. E a corrida de 500 milhas é extensa, muito extensa, obviamente, né? 3, 4 horas, não consigo mais acompanhar essas corridas tão gigantescas, ainda bem que ela foi não chega mais a dar curta. 3 a 4 horas como a NASCAR, né? Mas acho que 500 milhas é a única que chega próximo das 3 horas, né? Eu discordo de você que nível de piloto é diferente, da Fórmula 1 é melhor. Eu acho que você tem bons pilotos e pilotos ruins em qualquer categoria do mundo. Então, se você aqui comparar de nível técnico, agora se você falar de nível tecnológico, né, ainda assim a Fórmula 1 não pode ser considerada a melhor, porque você tem DTM hoje em dia, você tem as 24 horas de Le Mans e o Mundial de Endurance, que é um show de tecnologia. É lindo ver aqueles carros, aquele Audi, aquele protótipo todo moderno. Parece uma espaçonave, nem parece um carro de corrida. Então, assim, nem isso a Fórmula 1 hoje pode ser considerada a melhor, né? E eu digo mesmo de pilotos. Com certeza, mas isso dá tempo de lembrar um negocinho rápido do Nelson Piquet? Que a gente já vai fechar o programa. O Piquet, tem programa daqui a pouco, Piquet foi correr as 500 milhas, se não me engano, deu a primeira volta para fazer a pole position, ficou em 35º, na segunda, 54º, depois 35º, e na terceira volta era o quarto tempo, na quarta volta ele bateu. Né, sofreu aquele acidente terrível e tal. É muito diferente de Fórmula 1 de Fórmula Indy. Não, com certeza. São duas categorias completamente diferentes, porém, ambas emocionantes. Se bem que já a Fórmula 1, as Mercedes lá estão na Fórmula 1 e o resto da Fórmula 1,5, como você disse aí. E hoje vou guardar para mim a expressão pântano do rebaixamento, que Mário Cardoso disse, nós vamos usar aqui no Campeonato Brasileiro. Terminando o programa de hoje, quero convidar você a passar pelo meu blog também, leandrojornalista.blogspot.com. Muito obrigado aí pelas mais de 120 mil visitas. Quero sempre reforçar e agradecer o carinho da sua audiência no blog e mostrar para você a foto da semana passada, quando recebemos aqui o mestre, a lenda Rubens Francisco Minelli. Tá aí, ó, lá ao lado de Rafael Jacobucci, prestando atenção nele, leandrojornalista.blogspot.com. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Luciane Bruno, muito obrigado. Até semana que vem, querida. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Ao Paulo Arnaldo, ao Mário Duarte e Mário Cardoso. Mário Cardoso. Duarte, viu, seu Mário? E o nosso querido Diego Renan, e claro, a nossa plateia que sempre está aqui. Muito obrigada pela presença de todos e você de casa, claro, participe, né, semana que vem do programa e venha um dia que também conhecer a gente ao vivo. Então mande seu e-mail para o pgmsportnarede@gmail.com e venha um dia assistir a gente ao vivo. Um grande beijo a todos e até semana que vem. E só lembrando que semana que vem teremos os programas especiais da Copa com um convidado especial aqui. Adriano Dolfi, repórter da TV Gazeta, confirmou a participação, certo estar aqui então. Com estreia de quadro novo, tem o quiz da Copa para testar um pouco esses comentaristas aqui. Ixi, e quem sabe dá certo de a gente estrear o quadro de culinária ainda, que a gente precisa gravar, tá difícil de gravar, mas quem sabe a gente já estreia também no próximo dia 3, na semana que vem. Paulo Arnaldo Lima, obrigado. Isso é legal, hein? Você traz um nutricionista um dia, traz um... Exatamente, é assim que funciona.
Tá certo, muito obrigado aí pela oportunidade de mais uma vez. E hoje, né, usufruir aí um bom espaço do programa para falar de automobilismo. Não me deixa acostumar mal, não. Senão eu vou começar a falar de MotoGP, vou falar Corrida de da avião NASCAR, tem, corrida que de já me falou. aviões. Pois é, aí não vai dar muito certo não, viu? Boa noite a você, internauta. Uma satisfação enorme. Até a próxima semana. E vamos aí aguardar com mais Brasileirão, né? Tem ainda Brasileirão e já os amistosos aí, já em clima de Copa do Mundo. É isso aí, a partir de semana que vem, programas especiais da Copa. Mário Cardoso, do Equilíbrio da Bola, obrigado, até a próxima. Eu sei que semana que vem você descansa, já veio 2, mas eu sei que você volta rapidinho com a gente aqui, que agora a Copa do Mundo o bicho tá pegando. Obrigado, Equilíbrio, Marião. Até a próxima. Legal, obrigado, Leandro, todos os amigos do Esporte na Rede, todos os internautas que acompanharam mais um programa. Destacar a vitória do Real Madrid, que eu não falei nada sobre a final e tal. Eu gostei muito que o Atlético de Madrid pudesse respirar novamente para que o futebol mundial pudesse ganhar com isso, assim como outros clubes que tentam sobreviver em face das dificuldades, né? Que o futebol brasileiro tem mostrado isso. A parada no Brasileirão vai ser boa para Corinthians, para São Paulo, que vão se armar para tentar chegar ao título brasileiro. Muito obrigado a todos por mais um convite e até daqui a 2 semanas a gente vai falar muito de Copa do Mundo. Hein? Muito, você já vem Semana que vem no olho no furacão. Semana que vem a gente vai perguntar cadê o Mário? Aqui? Você pode perguntar aí, eu vou perguntar quem Mário, mas tudo bem. Diego Renan, obrigado, cara, até a próxima, valeu por ter vindo. Imagina, é sempre um prazer inenarrável aqui estar presente com vocês. E só para terminar, em relação à declaração da Joana Avelange, que postou no Instagram que o que tinha que ser roubado já foi. Infelizmente ela pode ter razão, mas eu temo que ainda pode ser roubado muita coisa do que está rolando por aí. E fica essa parte triste. Tá para começar a Copa, tem esse lado triste também. São essas pérolas que a gente tem que ver, ler, ouvir, saborear e por enquanto engolir, degustar. né? Porque a gente não tem como fazer nada contra isso. Quer dizer, tem os protestos, mas não vai conseguir mudar essa realidade, infelizmente. E isso é uma situação muito triste. Vamos terminar então o programa de hoje com a frase da noite do poeta irlandês Oscar Wilde. Ele fala justamente dos protestos do que o Diego Renan entrou lá, ó, Diego Renan. Excelente gancho para o final do programa. O descontentamento é o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação. Quer dizer, só você estando descontente, infeliz, é que você busca mudar alguma coisa, você busca mudar a realidade de um país, de uma nação, como disse o Oscar Wilde. Por isso os protestos são tão válidos. Viu, Diego? Concorda com ele? Concordo, ótima escolha. Oscar Wilde tem obras magníficas, é muito crítico, reflexivo. O grande destaque é o retrato de Dorian Gray, que faz críticas à sociedade inglesa. E no caso, esse aí também se aplica à nossa sociedade. Muito bem. Então, se você está descontente, lute e mude a sua situação ou da sua comunidade. Ajude. Vamos terminar hoje o programa com mais um Rock, Come As You Are de Nirvana. Rock bacana para terminar o Esporte na Rede. Lembrar você que se não conseguir ver o Esporte na Rede ao vivo, não tem problema. Acesse aqui a tv.com.br. O programa fica disponível no canal do YouTube da emissora para você ver a hora que você quiser. Ou esportenarede.org, clique lá em edições anteriores e assista também o Esporte na Rede a hora que você quiser. Amanhã tem Festa da TV e o nosso próximo encontro ao vivo é toda terça a partir das 8 da noite. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê e lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau.